Olá, oitavo ano. Vamos então para a nossa segunda e última aula sobre a América no século XIX. Então, na aula passada, nós vimos um pouco da expansão dos Estados Unidos para o oeste, a questão ideológica da doutrina Monroe, também do Destino Manifesto. E agora, nesta aula, nós ainda vamos falar um pouco mais dos Estados Unidos e depois entraremos um pouco na América Latina. Começando aqui, então, falando sobre a Guerra de Secessão que ocorreu nos Estados Unidos entre os anos de 1861 e 1865. Então, a Guerra de Secessão ela vai se dar no momento em que os Estados Unidos crescia territorialmente, estamos aí na segunda metade do século XIX, isso tudo ligado àquelas questões que nós vimos na aula anterior, de expansão do território dos Estados Unidos. Porém, surgirá aí um novo problema, a questão dos escravocratas. Nos Estados Unidos havia uma diferença muito clara entre os estados do norte e os estados do sul. Lembre-se quando nós estudamos a independência dos Estados Unidos, nós chamávamos de colônias do norte e colônias do sul. Agora, como os Estados Unidos já está independente desde 1776, portanto agora são as colônias do norte e as colônias do sul. E aquelas mesmas características que existia quando era colônia, permanece agora como estados. Então, nos estados do norte, as terras eram tão férteis quanto as do sul. Porém, eles preferiram desenvolver no norte a atividade industrial. O foco, então, foi a industrialização e, por conta disso, resolveram utilizar uma mão de obra livre e assalariada. E tinham à sua disposição, para que essa indústria funcionasse, matéria-prima e energia hidráulica para que as máquinas funcionassem perfeitamente. O foco dos estados do norte, então, com a sua industrialização, com seus produtos, era o mercado consumidor interno, ou seja, vender para os próprios norte-americanos. Já no sul, havia grandes plantações, principalmente de tabaco e algodão. Era focado na exportação, portanto, no mercado externo. Então, a produção era para mandar para a Europa, sobretudo. E aí eles utilizavam uma mão de obra de maioria escravizados. Uma mão de obra africana de escravizados. Então, apesar dessas grandes diferenças entre o norte e o sul, eles mantinham trocas comerciais entre eles, porque havia uma dependência econômica mútua, ou seja, um dependia do outro para que a sua economia pudesse ser forte, para que elas pudessem fortalecer. No entanto, vai haver divergências políticas entre os estados do norte e os estados do sul. E essas relações políticas comprometidas vai dificultar as relações comerciais entre eles. Então, a política acaba ditando as questões comerciais. E um dos motivos disso, gente, era que os Estados Unidos agora, como independente, ele tem o seu próprio Congresso, ou seja, ele tem a sua Câmara de Deputados, a Câmara de Representantes, para definir as leis para o país. Porém, para definir a quantidade de deputados que cada estado possui, eles levavam em consideração a população do estado. Então, quanto mais pessoas tem no estado, mais representantes ele terá na Câmara, terá no Congresso. Então, os estados do sul, ele tinha uma população maior, mas por conta dos escravizados. Então, tinha um número muito grande de escravizados e a população dos estados do sul era maior. Isso significa que os estados do sul, então, tinham um número maior também de representantes. Então, quando se votava alguma lei no Congresso, se a lei fosse favorável para os sulistas, essa lei era aprovada. Mas, se essa lei fosse desfavorável aos sulistas, essa lei, evidentemente, seria rejeitada, porque eles tinham mais representantes federais. Então, essas discordâncias entre o norte e o sul vai ser por vários assuntos, como, por exemplo, o imposto sobre alguns produtos, mas principalmente sobre a manutenção da escravidão. O governo federal vai definir o seguinte, que a cada novo território que for anexado à União, aos Estados Unidos, à medida que eles vão avançando para o oeste ou forem comprando o território, à medida que esse território for anexado, eles deveriam debater se eles vão aceitar ou não a escravidão. A questão é o seguinte, o norte, como ele é industrializado, ele precisava ampliar o seu mercado consumidor, ou seja, ele precisava ter mais pessoas para comprar os seus produtos.
Portanto, ele desejava a abolição da escravatura por uma questão muito óbvia. Para que alguém possa comprar um produto industrializado, essa pessoa tem que ter dinheiro em mão. Ou seja, ela precisa ser assalariada para que ela possa pegar esse dinheiro e consumir o produto industrializado. Com a escravidão, a mão de obra, essa grande quantidade de pessoas, não recebem absolutamente nada, porque são escravizados. Portanto, também não podem consumir produtos industrializados. Então, o Norte queria abolir a escravidão para que esses ex-escravos, então, fossem adotados como uma mão de obra assalariada, recebessem um salário para que pudessem, então, comprar os produtos industrializados. Agora, um ponto importante aqui, gente, é o seguinte: perceba que o Norte deseja abolir a escravidão, mas não por questão humanitária. Eles querem abolir a escravidão por questão econômica. Então, o que está o ponto central aqui era a questão econômica e não a questão humanitária. No ano de 1860, tinha a eleição presidencial. E essas divergências, sobretudo a escravidão, ela vai ficar presente, muito nítida na campanha presidencial. O Partido Republicano, ele era majoritário no norte do país e vai lançar como candidato o Abraham Lincoln, que vai fazer a proposta de abolição da escravatura e de construção de ferrovias para ligar as diferentes regiões do interior do país para escoar produtos e também o deslocamento de pessoas. Já o Partido Democrata, ele era a maioria entre os sulistas e vai lançar como candidato Jefferson Davis. A proposta do Partido Democrata era a manutenção da escravatura, a construção de novos portos, uma vez que eles precisam dos portos para mandar o seu produto para fora, para exportar os seus produtos, e, claro, a manutenção dos portos que já existiam. Mas o resultado vai ser favorável a Lincoln. Abraham Lincoln vai vencer nas urnas, e aí os sulistas já ficaram preocupados, porque como era uma proposta de campanha à abolição da escravatura, eles iam perder a mão de obra escrava. O que os sulistas fizeram então? Decidiram se separar dos Estados Unidos da América, ou seja, se separar da União, e eles pretendiam então formar um novo país. Esse país seria os Estados Confederados da América. Portanto, a ideia era que lá no norte, então, existisse dois países. Onde hoje é os Estados Unidos, existiriam dois países. Os Estados Unidos da América e os Estados Confederados da América. Os Estados Unidos da América com os Estados do Norte e os Estados Confederados da América com os Estados do Sul. Nesse caso, o Jefferson Davis, que foi derrotado nas eleições, seria o presidente desse novo país. Porém, Abraham Lincoln, como presidente eleito que venceu as eleições, informou que a União não aceitaria a separação dos Estados do Sul. E por conta desse impasse, um quer se separar, o outro não quer se separar, vai iniciar então uma guerra civil, ou a Guerra de Secessão, que nós estamos estudando agora. Portanto, como é uma guerra entre uma própria nação, de pessoas da própria nação, isso é uma guerra civil. E como é uma guerra de tentar se separar, uma guerra de separação, ela vai ser também chamada de Guerra de Secessão. O presidente Lincoln, para tentar enfraquecer os Estados do Sul economicamente, vai determinar um bloqueio marítimo aos portos do Sul, no ano de 1862, e aí os Estados Confederados do Sul ficariam impedidos de receber a ajuda da Europa, e também esse bloqueio ia prejudicar o seu comércio, porque impedia a exportação de algodão e também do tabaco, e impedia a chegada de manufaturados ingleses para a região. Portanto, enfraquecia os Estados do Sul economicamente. O governo, então, também determinou que todos os escravizados que fossem capturados lá no norte, na região norte, seriam imediatamente libertos. Isso, gente, incentivou bastante os escravizados do sul a fugir para o norte, porque ele sabia que assim que ele entrasse no norte, ele ganharia a sua liberdade. Portanto, incentivou bastante a fuga de escravizados da região sul para tentar chegar a todo custo ao norte, porque sabia que ali ganhariam a sua liberdade. No norte, além disso tudo, eles eram superiores em armas e eram superiores no número de soldados. Esses soldados do norte vão ser chamados de Yankees e os soldados do sul eram chamados de confederados. Portanto, a guerra civil era uma guerra entre os Yankees e contra os confederados. Um detalhe importante dessa guerra é que a maioria dos conflitos aconteceram no território do sul. E lá no sul, cidades foram destruídas, plantações foram destruídas
e, portanto, tudo isso ajudou para o colapso da economia do Sul. E um outro detalhe importante é que a população civil dos confederados, ou seja, aquela população que não é militar, aquela que não pegou em arma, aquela população normal, do dia a dia, as pessoas que vão trabalhar no seu dia a dia, essas foram seriamente abaladas, porque elas que tiveram suas plantações destruídas, elas que tiveram as suas casas, suas cidades destruídas. Já no norte, como não teve conflito, a sua infraestrutura urbana e econômica não foi abalada, não afetou. A indústria continuou produzindo normal, as pessoas continuavam indo trabalhar normalmente, portanto, a população civil do norte quase que não foi afetada por essa guerra. A Guerra de Secessão, por conta dessa superioridade dos Estados do Norte, ela vai ser vencida pelos Yankees, ou seja, vencida pelo norte, mas deixou um saldo muito ruim, uma guerra muito violenta, com mais de 600 mil mortes. Essa unidade, a unidade territorial do país foi mantida, não houve a separação e evitou então a fragmentação dos Estados Unidos, prevalecendo os interesses capitalistas. E aí, após a guerra, intensificou-se a industrialização, aí indo já para o sul essa industrialização, mas o Abraham Lincoln, que foi o grande vencedor dessa guerra, acabou sendo assassinado pelos sulistas John Wilkes no ano de 1865. Embora vitorioso, acabou sendo assassinado. Esse assassinato aumentou a pressão com os estados do sul para que eles pagassem as suas dívidas e também abolissem a escravidão, de forma que finalmente a escravidão vai ser abolida nos Estados Unidos no ano de 1865, através da 13ª emenda à Constituição dos Estados Unidos. Essa abolição virou, claro, a esperança para a população de afrodescendentes, mas foi vista também como prejuízo pelos proprietários de escravizados. E a partir daí começa um esforço muito grande para a exclusão dos negros da vida social e política. Então, esse período de pós-guerra civil vai ficar conhecido nos Estados Unidos como o período da reconstrução. Eles vão criar artifícios e ações a todo custo, para a todo custo evitar a ascensão e a inclusão dos negros nessa nova sociedade. Por exemplo, alguns estados, os libertos, ou seja, os negros ex-escravos libertos, podiam alugar ou adquirir terras, comprar terras. Já em outros estados, eles apenas podiam trabalhar como empregados, não terão direito à propriedade, não terão direito ao próprio negócio. E aí novas formas de opressão vai ser criada pela elite branca e a discriminação vai estar presente no cotidiano dos afrodescendentes. E aí, gente, nós estamos falando aqui de 1865, em 1900, praticamente mais de um século depois, na década de 60, muitos movimentos pela igualdade de direitos vai acontecer nos Estados Unidos. Isso nós teremos, falaremos disso no futuro, mas aqui é um problema que já permanecia com a escravidão, e mesmo com essa abolição da escravatura em 1865, mais de um século depois, a questão racial, o racismo, e essas ações para discriminar a população negra vai se fortalecer bastante. Como, por exemplo, o nascimento de grupos racistas, como a Ku Klux Klan, conhecido também como KKK, né? A KKK. A Ku Klux Klan era um movimento, um grupo de supremacistas brancos, fundamentalistas cristãos. Então, utilizavam o próprio cristianismo para justificar o seu racismo. Então, muitos deles eram tidos como exemplo para a sociedade e iam à igreja ao domingo, de manhã e de noite enforcavam negros nas árvores. Portanto, é um grupo terrorista extremamente perigoso e que ainda há pessoas que defendem essas ideologias nos Estados Unidos até hoje. Os Estados Unidos, nesse momento do século XIX, vai receber uma leva muito grande de imigrantes europeus. Muitos desses europeus estavam fugindo de pobreza na Europa, camponeses fugindo de pobreza na Europa, e aí eles receberam um grande número de mão de obra que vai acabar substituindo aquela mão de obra escrava que foi abolida depois da Guerra Civil. Bem, agora a América Latina vai ter um cenário um pouco diferente. Porém, entre os países da América Latina, há uma semelhança entre os latino-americanos. Eles vão ficar livres da dominação espanhola, ou no caso do Brasil, livre da dominação portuguesa, mas vai ter um processo muito difícil para se organizar como um Estado nacional, como um país, para se constituírem como nações. Quase todos eles adotaram o regime republicano, então assim que se livraram do colonizador, eles adotaram o regime republicano.
A exceção aqui vai ser o México, que vai aderir a uma monarquia, mas que vai durar muito pouco. E o Brasil, que também vai aderir à monarquia, e essa sim vai durar por muito tempo. A maioria dos países, nos primeiros anos de independência, vai ser marcados por disputas políticas, guerras civis, e os motivos vai ser a tentativa de manutenção da estrutura social colonial. Basicamente, o que as elites da América Latina queria, e isso inclui o Brasil, era se livrar do colonizador, ou seja, da Espanha e de Portugal, mas não acabar com a estrutura social que tinha na colônia. Ou seja, aquela diferença entre as classes sociais iam se manter, a escravidão ia se manter. Portanto, a ideia era manter aquela elite crioula, que eram aqueles brancos descendentes dos europeus, a ideia é que eles continuassem no poder. Os grupos que eram maiorias, numericamente maioria, que eram mais desfavorecidos, como por exemplo os indígenas, negros, mestiços, camponeses, esses estavam excluídos da participação política e evidentemente que eles queriam participar da política. Então eles buscavam melhores condições de vida e de trabalho e esses grupos dominantes então da América Latina se defrontaram aí com um problema muito sério. Eles precisavam instaurar uma democracia, ou seja, o governo do povo, que era um modelo que estava espalhando pelo mundo no século XIX, que era o mais bem visto pelas pessoas. Então aqui eles queriam implantar essa democracia, esse governo do povo. Mas como dar poder, como instaurar uma democracia que o poder é do povo, mas sem dar poder para essa massa popular? Porque vejam, gente, se somasse indígenas, negros, mestiços, camponeses, eles formavam um número muito maior do que essa elite crioula, muito maior mesmo. Portanto, se eles tivessem o poder político, eles então faria todas as leis, todas as determinações para favorecer a eles e que é um favorecimento que vai contra os interesses da elite crioula. Portanto, essa elite crioula que tem o poder na mão, ela quer pôr uma democracia, mas não quer dar o poder para as massas populares, quer manter os seus privilégios. Então essas forças políticas dentro desses países latino-americanos, elas vão ser divididas entre conservadores e liberais. Conservadores apoiados pelos exércitos, pelas forças militares, pela Igreja Católica, sobretudo, com o objetivo de fortalecer o Estado e manter o controle da população. Então, esses conservadores do século XIX, incluindo no Brasil, tinham a ideia de manter o controle da população, apoiado pelo exército, pela igreja e assim por diante. Só vocês lembrarem, quando nós estudamos o Brasil no primeiro e no segundo reinado, que o imperador tinha o apoio da igreja, tinha o apoio do exército e por isso conseguia controlar a população. O outro grupo eram os liberais, que defendiam um governo descentralizado, sem um poder na mão de uma pessoa só, e que o Estado fosse laico, ou seja, sem influência da Igreja Católica, sobretudo, ou sobre influência de qualquer religião. Cada país da América Latina vai resolver essas questões da sua forma, então, em momentos diferentes. E nós vamos pegar aqui como exemplo o México. A Igreja Católica no México tinha um poder e uma influência muito grande. O México é um país extremamente religioso e muito católico. E tinha extensas propriedades rurais e agrícolas, um território muito grande. E lá no México os conservadores se mantiveram no poder até 1854. Grande parte liderado por Antônio Lopes. E aí chegou o momento, a partir de 1854, que os liberais assumiram o poder. Vão promover reformas e mudanças importantes, como, por exemplo, o fim dos direitos e dos privilégios da igreja. Então, todos os privilégios que a Igreja Católica tinha, ela vai perder, porque eles eram contra a influência da igreja na política. Vai acontecer a repartição das terras indígenas, que vão ser comercializadas como propriedade privada, que é uma forma que eles acreditavam que era inserir os indígenas no mercado capitalista. Então tomaram terra dos indígenas. E aí o Porfírio Dias vai se tornar o presidente do México em 1876 e vai se manter no poder com breves intervalos. Até acontecer a chamada Revolução Mexicana, que se iniciou em 1910. Com o Porfírio vai ter então reformas liberais aprofundadas, as ideias liberais vão prevalecer, eles vão investir na industrialização mexicana, vão inserir os camponeses na vida proletária, ou seja, transformar os camponeses em operários das fábricas. E sobre os indígenas na América Latina, os indígenas vão sofrer muito nesse processo.
Sobre isso, vejam só o texto da página 52. À medida que se acelerava o processo de modernização econômica do México dos fins do século XIX e princípios do século XX, graças à expansão da ferrovia, da estrutura portuária e da produção voltada ao mercado externo, o governo foi cada vez mais deixando o caminho aberto para os privilégios dos mais fortes. Às vésperas da Revolução Mexicana, somente 5% da superfície agricultável do país estava em posse das comunidades indígenas. Também na Argentina, por outros caminhos, o processo de formação do Estado Nacional e de modernização colocaram em xeque as formas sociais próprias das populações indígenas. Então, gente, não é uma exclusividade do Brasil esse abandono da população indígena e essa tentativa de se tomar a terra dos indígenas. Aqui no Brasil, nós conseguimos até recentemente uma garantia de proteção às terras indígenas, mas mais recentemente essas garantias estão colocadas em xeque porque foi praticamente banida as fiscalizações nas terras indígenas, de forma que fazendeiros estão queimando e invadindo essas terras indígenas para ocupar elas. Então, portanto, os indígenas têm lá sua floresta protegida, eles colocam fogo nessa floresta, porque depois disso, para o indígena, ela já não serve mais para mais nada. A floresta queimada vira pasto para gado ou para plantação de soja, e esses indígenas ficam cada vez mais isolados em pequenas propriedades. Para finalizar, o chamado imperialismo Yankee, lembre-se que os Yankees, os vencedores, os Estados representam a ideia dos Estados Unidos, que tinha então como ideologia o Destino Manifesto e a Doutrina Monroe, que nós vimos na aula passada, que promoveu os interesses desses colonizadores na expansão para o oeste, mas que depois também vai servir como argumento para que os Estados Unidos pudessem interferir em outros países americanos. Lembre-se daquela frase da América para os americanos, tá certo? Então, era o continente como um todo. E essa política vai ganhar muita força na segunda metade do século XIX. E vai se manter, inclusive, por boa parte do século XX, e se a gente analisar mais friamente, até hoje, essa ideia volta e meia aparece. Vai afetar a política, a economia, a sociedade e a cultura de diversos países. E esse imperialismo estadunidense, ou seja, esse imperialismo moderno, gente, não é mais aquele de tentar conquistar território, mas de dominar os territórios sem precisar estar lá. Então, por exemplo, em Cuba vai ser muito forte, e no Panamá também vai ser muito forte, mas vai acontecer em outros territórios. Os Estados Unidos vão enfrentar a Espanha na Guerra Hispano-Americana, de 1898, intervindo no processo de independência de Cuba. Cuba é uma ilha muito próxima dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai vencer a Espanha e vai estender a influência sobre a ilha de Cuba, estabelecendo uma lei, a Emenda Pla, de 1902, que dava direito aos Estados Unidos de interferir nos assuntos cubanos. Então veja, é uma lei que permitia que um outro país interferisse nas leis de um outro. O Panamá também vai interferir muito, vai sofrer muito com a interferência dos Estados Unidos, sobretudo na construção do Canal do Panamá, que é aquela parte, gente, foi construída artificialmente uma ligação entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, uma obra que foi iniciada pelos franceses em 1880, que tinha um profundo interesse dos Estados Unidos, que facilitava então o acesso entre o Oceano Atlântico e o Pacífico. Então, para passar uma carga, um carregamento do Oceano Atlântico para o Pacífico, não precisava mais dar a volta no continente. Então, lá no Panamá foi construído um canal artificialmente para que pudesse ter essa ligação de um lado para o outro, de um oceano para o outro. Então aqui vocês perceberam como foi complicado esses últimos anos do século XIX na América como um todo, e isso vai refletir nos problemas que nós estudaremos no ano que vem, tá certo? Então essa é a matéria de encerramento do 8º ano, é uma matéria muito importante porque ela terá desdobramentos no futuro. Portanto, guardem as anotações dessa unidade, guardem o caderno, que certamente vocês vão precisar consultar no ano que vem.